Então, senhor, partindo aqui para as curiosidades, o que não sabemos sobre o cérebro? Eu diria para você que ainda tem muita coisa que a gente não sabe sobre o cérebro, né? Quer dizer, estou falando nós, né? Digamos, os normais, né? Tem pessoas que pesquisam o cérebro, por exemplo, na sua capacidade cognitiva. Tem outros que pesquisam célula sua, ou seja, como é que se processa o pensamento, como é que se aprende, né? Esse tipo de coisa. Mas tem outras pessoas que, em vez de estudar o comportamento de aprender, o comportamento de memorizar, tem pessoas que estudam a célula. Aí vai lá para o nível celular e fica estudando como é que a célula faz aquele impulso nervoso, sabe? E como é que, além das células, e o que tem entre as células do sistema nervoso, aquele espaço que fica entre as células. Então, tem muita coisa para se estudar sobre o sistema nervoso. Eu diria para você que tem muita coisa, né? A gente sabe, tipo, eu não vou botar em percentual porque isso seria uma estimativa que eu não tenho nenhum subsídio específico para dizer, mas eu diria que a gente sabe ainda, não sei se chega a 10, 15% de tudo que o cérebro ainda pode nos ensinar. Entendi, professor. E aí tem uma pergunta até curiosa após essa, que é: qual é a maior curiosidade do mundo para você? Bom, dentro das neurociências, né, eu tenho muita curiosidade de saber como é que se processa exatamente aquela questão voltada para o aprendizado, ou seja, como é que eu posso aprender, se existe, né, uma estratégia de aprendizado por transmissão de pensamento, entendeu? Isso eu gostaria muito de saber, porque algumas pesquisas, né, tem um tipo de ciência noética, que tenta associar um pouco religião com a ciência, né, e tal. Então, como é que eles estudam, por exemplo, a fé? Algumas pesquisas apontam que se você pensar numa pessoa de forma positiva, pensar, por exemplo, que tem alguma pessoa doente e um grupo de pessoas se reúne e começam a pensar positivamente para aquela pessoa, né, e tal, por exemplo, através de uma oração, através de uma reza, enfim, cada religião tem a sua estratégia, né? Mas as pessoas acreditam, e a pesquisa diz, algumas pesquisas apontam que se você pensar assim naquela pessoa, você pode tirar, por exemplo, a pessoa de uma condição ruim, de uma doença, sabe? Somente a princípio com a questão do pensamento. Então, cara, se tem uma coisa que me chama atenção em relação ao sistema nervoso, é isso. Como é que isso aconteceria, né? Porque imagina o que nós seríamos capazes de fazer se nós aprendêssemos a pensar de forma coletiva o bem-estar, né, para as pessoas que estão na nossa volta. Já pensou que legal isso, né? Não, pois Então, é uma coisa que eu tenho curiosidade. Não, sim, eu também sou curioso nessa questão mesmo. Eu acho que entra até a parte de você imaginar aquilo que você quer também, pode ser, né, professor? E aí, a partir da imaginação, você adquirir. Claro que a gente também, quando a gente acho que tem clareza do que quer, acho que as coisas vão acontecendo, sabe? Porque daí você vai estar, indo sempre naquela direção. Então você acaba, que os que dizem, né, que essa lei da atração, né, essa coisa acontece porque aqui no cérebro tem, o segredo tem, como é que se diz? A gente tem aqui no cérebro essas, dizem que é mais forte do que a luz, eu não sei exatamente como é que é a palavra, mas a gente consegue atrair muita coisa só com um pensamento. Então, isso faz parte daquilo que eu estou te falando. Quer dizer, se eu pensar de forma positiva e tal, e se eu conseguir me convencer de tudo isso, se eu acreditar de verdade, as coisas acontecem, né? Então, como é que isso acontece, né? Como é que acontece o processamento cerebral nessa questão de compartilhamento? Eu tenho muita curiosidade em relação porque em relação a nós ter uma linha de pensamento e acreditar e as coisas acontecerem, né? Eu até consigo associar isso um pouco, mas eu fico pensando em relação ao outro. Como é que eu posso, daqui, por exemplo, pensar em alguém numa outra sala ou em um outro local, né? Como é que eu posso pensar, por exemplo, na minha mãe que está lá em uma outra cidade e pensar positivamente e trazer para ela uma condição de bem-estar, sabe? Então, eu acho que já é um outro nível, eu acho que já porque quando você fala, tipo, da gente pensar, né, você pensa, quem pensa de forma positiva atrai as coisas, né, o pensamento é voltado para aquilo, né, as emoções são voltadas para aquele fim, então até dá para imaginar por que isso poderia estar acontecendo, né, e tal, quando você acredita de verdade, aquela questão da fé. Mas como é que isso vai, como é que isso passeia
né, nesse universo e vai parar em um outro local em relação a uma outra pessoa, sabe? Sim, eu tenho até uma curiosidade minha, assim, professor, que sempre quando, não sei de onde que eu tirei isso, tá, mas sempre quando fui novinho, eu sempre sonhei em ter uma mulher loira dos olhos verdes. Não era nem olho azul, tá? Sempre foi. E veio a minha trajetória, tal, eu sempre pensei nisso. E aí até lembro que a minha irmã falava comigo e tal, eu falei, não, meu filho vai ter olho verde, meu filho vai ter olho verde, não sei o quê, ou vai ter olho azul, sabe? E aí, depois passou muito tempo, eu conheci uma pessoa e, por incrível que pareça, ela é loira do olho verde. Então, tipo assim, eu não sei se, claro, todo mundo pode falar que, não, ele foi lá e escolheu, mas não é bem assim, né, pessoal? A gente não consegue escolher o nosso amor, né? Então, aconteceu, sabe? E eu sempre tive o pensamento disso. Ó, por algum motivo, eu ia estar com uma pessoa loira de os olhos verdes, entendeu? Então, eu não sei se isso entra um pouco nesse contexto, mas eu acho que essa lei da atração funciona, tá? Porque nesse aspecto, para mim, funcionou. E aí eu quero ver quando eu tiver um filho. Quando eu tiver um filho, eu quero só ver se ele vai nascer com olho verde ou não. Porque eu sempre imaginei isso, sabe? Para mim sempre foi muito claro. Então, aconteceu. E a maioria das... Pode ser, a gente não sabe, tem que avaliar, tem que conversar direito para entender uma noção, mas pode ser também porque você tinha um sistema de filtro já. Como você tinha uma noção do que você gostaria muito, talvez tenha aparecido outras oportunidades, mas o seu filtro dizia, não, ainda não é ideal, ainda não é ideal. Porque você tinha colocado um propósito do que seria o ideal e tal. E aí foi, ó, essa não, até chegar, opa, essa aqui acho que tem um perfil mais, entendeu? Não, só botando um parênteses aqui, né? Porque eu sempre achei que, para mim, nessa questão funcionou bastante. Até para os últimos objetivos meus, conseguir meu passaporte europeu, foi sair do Brasil e mudar um pouco algumas coisas. Então, tipo assim, quando a gente acha que tem uma clareza do que quer, eu acho que realmente fica as coisas... Acho que, sei lá, o mundo começa a atrair as coisas que você quer e vai te dando as direções, sabe? Você só vai seguindo ela. Sem fugir do foco, né? Do plano A, no caso. Eu acho que isso que você falou tem relação também, até porque quando você sabe o que você quer, as coisas que têm relação com o que você quer começam a te chamar também mais atenção, sabe? Você começa a enxergar mais aquilo com mais clareza. Então, por exemplo, você que gosta, sempre pensou em ir para o exterior, é provável que você tenha buscado mais informações a respeito, né? Quando aparecia algum tipo de reportagem sobre, por exemplo, sobre Londres e tal, isso chamava mais atenção nos últimos tempos. Então, quer dizer que quando você acaba traçando um objetivo, isso é muito claro, todos os estímulos que têm relação com aquilo que você memorizou como ser importante para você, começa a te chamar mais atenção. Então, lembra que eu falei? É como se você estivesse colocando tipo um filtro já, e o que não é muito isso já vai começando a sair um pouco do contexto e começa a dar mais atenção para aquilo que vai te levar para o fim verdadeiro. Tem até um exemplo aqui, até para vocês aí também, e para quem está nos assistindo, é aquela questão quando a gente compra um carro. A gente compra um carro, a gente nunca viu aquele carro. Depois que tu compra, parece que só tem aquele carro na rua. Não sei se tu já percebeu isso. É isso mesmo. É porque minha mãe comprou um Smartzinho aqui, bem pequenininho. E aí, quando ela vai ela saiu assim, a primeira coisa que ela falou, agora eu só vejo Smart. Aí o meu padrasto, agora eu só vejo Smart. A minha mulher, só tô vendo Smart. Mas por quê? Porque a minha mãe tinha acabado de comprar e aí começa a reparar no carro, entendeu? Exatamente, é isso aí. Até pra mim, quando aparece um, a gente liga, minha mãe comprou um, passou um aqui. Eu tava caminhando ali em cima, tinha outro. Eu falei, nunca vi na vida, agora vejo toda hora. Agora começou a aparecer de repente, né? Do nada. Já tava na verdade, provavelmente vocês começam a prestar mais atenção, porque agora faz parte do seu contexto, né? Faz parte da sua vida. E assim são as tomadas de decisão, né? Quando você toma decisão, tomei decisão, agora vai ser tal coisa. Aí tudo que tem relação com aquilo, você fica mais atento, fica mais ligado. Daí você vê como é importante isso, né? Por exemplo, na questão do aprendizado, porque quando você sabe assim, não, eu quero fazer tal coisa, eu quero estudar e aprender tal coisa, então tudo que tem relação com aquilo te chama atenção. Então, digamos lá que você está lá, sei lá, no Facebook, o WhatsApp, o YouTube, você está lá passando lá nas mídias, aí de repente passa ali uma coisa, uma chamada ali que é interessante, morar no exterior, como é Londres, aí você, e já para ali, porque aquilo te chama atenção. Por quê? Porque você já determinou, né? Já criou a expectativa, agora o caminho deve te levar a Roma. Então, a questão do online, né? A gente pode até desconfiar, né? Porque quando a gente clica a primeira vez num anúncio ou em alguma coisa, o algoritmo entende que você está querendo aquele assunto. Então, ele vai acabar te jogando mais informações e mais conteúdos daquele na internet, né? Mas eu digo mesmo na vida nossa, assim, quando a gente caminha, tudo que a gente vai seguindo, as pessoas acabam aparecendo, sabe? Eu acho que não só online, né? Mas na vida mesmo pode acontecer.